Você sabe o que é grupo de consumo responsável? São um grupo de pessoas que decidem organizar-se para comprar determinados produtos de uma forma diferente da que ocorre no mercado convencional. Essas pessoas querem ter acesso a produtos que tenham qualidade nutricional e que sejam fruto de um sistema produtivo e comercial que respeite as pessoas e o meio ambiente. E o GRUCA, Grupo para Consumo Agroecológico, é um grupo de consumo responsável de produtos agroecológicos da região metropolitana e periurbana de Belém, que atua em conjunto com o Instituto Iacitatá. O GRUCA tem como objetivo aproximar consumidores e produtores e, a partir daí, refletir e atuar criativamente sobre a relação produção e consumo. Ele busca ainda o acesso a alimentos livres de venenos, fortalecendo a economia solidária, a cultura alimentar e a sociobiodiversidade amazônica. Estamos aqui no sítio Velho Roque, município de Marituba, região metropolitana de Belém. Essa terra é herança dos meus avós, Velho Roque, Dona Raimunda, que eram agricultores, e com o trato dessa terra criaram 7 filhos e filhas. Apenas um desses filhos chegou a praticar agricultura aqui. A área aqui é cerca de meio hectare, hoje, contando com a parte que mora minha irmã. A partir de 2012, depois que eu voltei do Rio de Janeiro, depois de viver 11 anos lá, eu comecei a plantar aqui, resgatando um pouco da biodiversidade do tempo dos meus avós. E desde 2015, então, vivemos aqui. Eu, Raíssa, minha companheira, e depois veio o Peri, nosso filho. Boa parte do que é produzido aqui nós consumimos. O pouco que resta, a gente busca comercializar, principalmente via o GRUCA. Então, toda semana a gente vê o que pode comercializar, desde a banana, o galego, até plantas, a terra preta, o adubo. A gente sempre tem algum produto para comercializar toda semana. Bom, além de agricultor urbano, também sou articulador do GRUCA, atuando nessa ligação campo-cidade, trazendo um pouco dos alimentos e da vida de outros pequenos produtores, de territórios de reforma agrária, trazendo um pouco dessa vida, desses pequenos produtores aqui para o povo da cidade, na forma dos alimentos. Eu e a Raíssa atuamos na gestão da compra semanal do GRUCA, agora com apoio da loja virtual. Então a gente coleta produtos em áreas de produção, depois a gente monta os paneiros. Aos sábados a gente entrega em domicílio, com apoio aí da Arnarcombi. E depois tem a parte das contas, para fazer a cobrança junto aos consumidores. Então é bastante trabalho também essa tarefa aí de gestão dessa compra coletiva do GRUCA. Desde que eu conheci a agroecologia, ela passou a ser um norte na minha vida. Eu lembro quando eu morei em Aldeia Velha, no Rio de Janeiro, e comi alguns vegetais que eu tinha plantado numa horta escolar por lá. Daí eu tive esse insight, cara, é isso que eu quero para minha vida, eu pensei. Então aqui no sítio Velho Roque é esse espaço de produção de alimentos saudáveis, também de educação agroecológica e de produção de vida. Nosso foco aqui é produzir alimentos e outros bens vegetais. Então eu tenho aqui árvores frutíferas, tem açaí, cacau, cupuaçu, café, tem as castanheiras, a do Pará e o baru do Cerrado. Tem o biribá, tem a graviola, o muruci, jambo, pupunha, abacate, acerola, banana, alguns cítricos. Tem também os animais, galinha e agora o tambaqui. Eu moro aqui no assentamento Paulo Fonteles. Eu já estou aqui
já faz 15 anos, desde quando foi desapropriada a área. Eu vim de Ananindeua, né? E meu sonho era sempre ter um lugar onde as minhas filhas morassem, né? Porque onde eu morava junto com meus sogros, né? E a casa não era minha, então tinha o sonho de ter uma terra. Meu marido era também de interior e ele sempre teve vontade de criar, né? E na cidade não dava para criar, para plantar. E aqui, graças a Deus, nós conseguimos uma terra para a gente plantar e um lugar para nossas filhas. Tanto é que o nosso lote é lote de família, né? Quem estava comigo é o meu marido, né? E meu marido, minhas filhas também ajudaram. E também minha família, meus irmãos, minha irmã, minha mãe também. Porque na verdade logo no começo, quando a gente começamos a plantar, que é o plantio de mandioca, né, e macaxeira, a gente fazia tipo um mutirão. Mutirão assim, de mulheres junto com meu marido, com meu irmão, né? E tu já sabias mexer com a terra? Não, fui aprender aqui. Aqui. É. O que eu gosto mais da roça é mais a hora de vender, de a gente vender e a pessoa dizer, o teu produto é o melhor que tem, e é essa parte que a gente gosta mais, né? Aí depois a gente até esquece do trabalho que a gente tem, de ver o produtor, né, que tá pegando seu produto, elogiar o nosso trabalho. É isso que eu acho melhor. Agora a dificuldade é na hora de plantar, porque eu e meu marido, a gente tem um sonho de um dia a gente poder fazer roça sem queimar, entendeu? Sem poder tá queimando, só em aradar a terra, para não ter que queimar. Mas por enquanto a gente não tem condições, a gente faz do jeito que dá, né? O grupo Gruca ajuda muito a gente, tendo que vir buscar aqui. Porque às vezes, como não tem transporte, aí meu irmão tem uma motozinha, eu tenho que carregar todos os produtos só nessa moto. Por exemplo, às vezes vem 10 unidades de coco seco e coco verde, todo mundo sabe que ele é pesado, né? Aí fora as outras coisas, frango, macaxeira, aí fica muito difícil pra gente carregar só em uma moto, né? E aí é ruim o transporte. Aí eu agradeço muito o grupo Gruca por eles terem ajudando a gente nessa parte de transporte, entendeu? Que é muito dificultoso também pra gente aqui. Existe assim uma mudança, porque antes a gente fazia, né? E aí a gente, apesar da gente já ter mais ou menos os nossos clientes de farinha, de goma, né? De tucupi, a gente tinha já. Mas agora não, é melhor. Porque a gente já tem, olha, a gente já vai fazer tanto de farinha, tanto de tucupi e tanto de goma pro Gruca, né? Então a gente já não fica com aquela preocupação que o nosso produto vai ficar aí parado, entendeu? Então houve o aumento da produção. Sim. E da renda. Sim. Quando eu cheguei aqui, eu não pensei em organizar, né? Eu pensei o que eu achava por aí. Se eu achasse uma bananeira, eu já colocava. Não tinha assim, esse negócio de, aqui eu vou plantar cupu, aqui eu vou plantar macaxeira, aqui eu vou... Entendeu? A gente só pensou em derrubar uma parte para plantar macaxeira e mandioca, né? Aí, aonde a gente ia tirando a mandioca e a macaxeira, a gente já ia plantando outras frutas. Cupuaçu, deixa eu ver, açaí, cupuaçu, açaí, aí tinha muruci. Adubar a terra, a gente só roça por baixo só. E ele joga, assim, as folhas dela mesmo, da planta, ele joga pro pé da planta, entendeu? Uhum. Ele não joga, a gente não usa nenhum tipo de veneno, nenhum tipo de adubo químico, essas coisas. Ou então ele pega o adubo da galinha mesmo, que a gente cria, né? E aí ele joga no pé das plantas. Assim que a gente trabalha aqui. O lote é 80 por 1000. Mas ele é familiar, como tu falou, né? É. Quantas pessoas na família? Aqui no meu é eu e as minhas 2 filhas. Mas só que nos lotes do lado tem o meu irmão, tem meu pai, minha irmã. E esse é quem? Como é teu nome? Nicolas. Quantos anos tu tem? Faço fogo.
planto e tiro lenha. Eita, que é muito trabalhador esse menino. E tu aprendeu isso com quem? Com a minha avó e com meu vovô. O planejamento, a organização do consumidor existe, porque é uma facilidade, só que é esse esquema, né? Tem que se organizar, se planejar, tem que saber, todo sábado, né? Então eu tenho que fazer meu pedido até quinta-feira à noite. Aí eu vou ver o que tem, porque também ninguém quer estar estragando alimento, né? Antônia Requemar Pereira da Silva. Quantos anos a senhora tem? 44. Onde a senhora nasceu? Município de Irituia, mãe do Rio. E de lá a senhora vinha até pra cá? Eu vim pra Belém criança. Eu morava na cabanagem. Aí da cabanagem que eu vim embora pra cá. Como foi pra senhora se tornar agricultora? Então, eu morava na cabanagem e a minha mãe sempre acompanhou o movimento dos sem terra, né? Então, como o INCRA, essa área foi desapropriada pelo INCRA, né? Que foi na gestão ainda do Lula que ele comprou essa terra, minha mãe e o meu padrasto, né, que já é falecido hoje, eles me deram o meio lote de terra, que era no lado de lá. Nesse período, como foi que a senhora iniciou a agricultura aqui? Então, como eles já trabalhavam, né, entraram trabalhando com a plantação de mandioca, e o meu marido foi contemplado com um projeto da prefeitura, da horta, aí foi que eu comecei a trabalhar com a horta, com a plantação. A senhora já sabia? Não, eu não sabia. A senhora foi aprendendo? Eu vim aprendendo no decorrer do tempo, né? Que na prática a gente vai aprendendo. A senhora tem alguma lembrança na sua infância, se teve algum momento que a senhora trabalhou com a terra? Não. Nunca? Não trabalhei com a terra. Então a senhora só começou a agricultura mesmo aqui? Aqui. A senhora queria ser agricultora? Sim. Porque assim, como eu trabalhava no mercado, né, como logística, eu trabalhei várias funções em Belém. Aqui foi uma área que na agricultura eu achei melhor, em termos de alimentação, o financeiro, tudo valeu a pena. E a senhora gosta do que a senhora faz? Sim, muito. Gosto assim de plantar, de fazer escoação, tudo na agricultura eu gosto mesmo. Quando eu comecei a plantar, colher, fiz várias capacitações também pelo Sebrae, e daí eu fui aprendendo. E a cada dia a gente aprende um pouco, né? Porque a gente não se aprende tudo de uma vez, assim. Tipo, na prática que a gente aprende no dia a dia. No lote a gente produz os frutos, né? Tipo, as culturas da horta, que a gente trabalha com as verduras e legumes, o açaí também, a gente tem nossa criação de animais lá atrás. E tudo a gente, de um pouco a gente tem. Nunca é tarde pra gente mudar, tipo, dentro do nosso trabalho, né? Porque assim, a gente trabalhar na cidade é uma coisa, e vir pro campo é totalmente da água pro vinho, tipo, porque na cidade eu conseguiria o meu salário mínimo, né? E aqui no campo ele consegue bem mais, né? Aí por aí começa, tipo, a alimentação é totalmente diferente da cidade, tudo, tipo, a saúde, o ar que a gente respira, entendeu? Porque
A gente que passa a ter essa vida no campo é bem mais saudável do que na cidade, com certeza. Porque agora já está mais leve, né? Mas quando eu saía para Belém, né, para fazer escoação da produção, porque eu já fui também antes da pandemia, era 3, 4 horas da manhã. Agora a gente já, como o Noel vem buscar aqui, e eu tenho essa vindinha que eu me vendo aqui na frente, aí já não precisa levantar mais tão cedo. Aqui a massa pro beiju. A gente está aqui começando a produzir há 2 anos e meio. A gente comprou, era um pasto abandonado, e aí a gente resolveu fazer agrofloresta. Eu sou do Rio Grande do Sul, mas vim pra cá, para o Pará, aos 8 anos de idade. Aí nós fomos lá para a Transamazônica. Meu marido era consultor de empresas, ele é químico e veio fazendo consultoria aqui em uma fábrica de açaí. Aí nós estávamos pensando em colocar uma pequena fábrica de chocolate, e aí um amigo nosso aqui já convidou, ofereceu um terreno para a gente poder vir para cá. E aí ele já veio e eu fiquei na universidade ministrando aula. E quando me aposentei eu vim de vez para cuidar do sítio, né? E aí eu tinha uma casa lá embaixo e agora a gente mudou para cá mesmo, está com menos de 1 ano. Quando a gente veio para a Transamazônica, que foi aberta, feito a roça, que desmatava, queimava e começava a plantar, a minha família é uma família de 10 pessoas. A gente era pequenininho, mas todo mundo ia para a roça plantar. Todos os filhos, plantar, limpar a roça. Aí nós temos ao todo aqui plantado já em 2,5 hectares, 73 espécies de planta. Olha, agora que a gente adquiriu um conhecimento e vendo a realidade e os erros que nossos pais cometeram, e até estimulado pelo governo, quando a gente veio para a Transamazônica, a gente era estimulado a desmatar, a desbravar, porque senão a gente era tido como preguiçoso. Então nós desmatamos 50% da nossa terra para poder produzir. E a gente viu o grande erro ambiental que isso foi, né? Então nós estamos aqui recuperando uma área degradada, né? Estamos produzindo agricultura regenerativa, ou agricultura sintrópica, ou a agricultura da abundância, como se diz, né? E realmente é a agricultura da abundância. Com essa pequena experiência aqui de 2,5 hectares, a gente chegou à conclusão de que uma família, para sobreviver, 1 hectare de terra é o suficiente para você ter soberania alimentar. Então, aqui a gente chega para incluir os últimos produtos, né, que são esses produtos que a gente chama assim da sub-rede, né, vamos dizer assim, que o Yasutatá articula, que são os produtos do próprio Yasutatá, né, que é os preparados, né, bolo, pão, doce, comida pronta, e outros produtos que a Tainá é responsável por essa articulação, que vem
vem de outros estados, né, como o café, o arroz, o açúcar. Aí tem também a cooperativa de Irituia, que vem o feijão, roupas. Então a Tainá, ela cuida desses produtos e aqui ela entrega pra gente distribuir nos paneiros. Tem essa parte física mesmo, carrega um peso. Bom exercício no sábado de manhã. Obrigado. Bom dia. O Gruca segue buscando o acesso a alimentos livres de venenos, fortalecendo a economia solidária, a agricultura familiar e a sociobiodiversidade amazônica. E, sobretudo, segue na luta por dignidade no campo e na cidade. Seu consumo é um ato político. Reflita, transforme ideias em atitudes. Participe do Gruca.